ao mesmo tempo, né? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta que ela faz para todo mundo, né? No começo das entrevistas dela, que é: Má, o que te chama e o que te chamou para esse projeto, né? Conta para a gente um pouquinho. O que me chama, acho que me chama um encontro erótico mesmo, né? Me chama o erotismo nos seus eixos aí, clínicos, estéticos, políticos, que acho que realmente eu estou, de alguma forma, misturando tudo no projeto, e aí, às vezes, é via paixão. Opa. Uau, até... Às vezes é, né, no erotismo via arte e muito na clínica também. E tem uma poesia de bastante tempo que eu escrevi, que acho que me apresenta um pouco, e que eu brinco, que a minha psicologia é uma psicologia promíscua, né? Porque misturo muitas coisas, eu tenho muitos amores na psicologia. E nesse texto eu brinco, assim, quando, né, perguntou quem sou eu. Então eu falo, melhor saber que eu sou dessas, promíscua, das que se entregam por aí. Mulher que quer dar vida ao fácil com espaço. Aquelazinha que preza pela liberdade e é presa quando muda a entonação. E a que se deita onde quiser e levanta com quem desejar, sem pudor e com vergonha alheia de quem tem certeza absoluta do que não faz a menor ideia. Não me peça fidelidade às colonizadas teorias, que eu vou fugir correndo para os braços da poesia. Então, eu acho que isso define um tanto do que pulsa para mim, também no meu trabalho clínico, e misturando tudo mesmo, e trazendo uma base de poesia, que para mim é o que cada vez faz mais sentido, assim, no meio do caos. Né? Maravilhoso. Gente, assim, conforme vocês forem sendo chamados aí, podem entrar, tá? Acho que essa é uma conversa de todo mundo, né? Assim, então, queria que você contasse um pouco para a gente o que é esse projeto, né? Assim, como é que você pensou, como é que você idealizou, quais as etapas, como é que foi, né? Sim. Bom, tem um dos podcasts que eu até falo isso. Deixa eu só, dá para ter uma ideia, vocês conseguem levantar a mão, alguma coisa, quem já ouviu alguma coisa dos podcasts, quem está aqui? Quem não ouviu nada, quem já ouviu pode sinalizar. Tá. Bom, eu vou apresentar e vou localizar onde a gente está, né, no processo também. Então, o Eróticos, ele é um documentário que fala de amor, sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos, a partir de entrevistas com artistas e pesquisadores. E ele está sendo trabalhado como um filme, documentário, mas nesse percurso a gente já está compartilhando 10 entrevistas em 10 podcasts, num corte, né? Cada podcast tem um recorte, que não é o mesmo do filme, e que depois vai ter uma outra construção, uma outra costura erótica para o filme também. Mas e nesse percurso a gente está na metade, assim, a gente já compartilhou 5 conversas e tem mais 5, né, para compartilhar. E está sendo muito interessante o quanto já essas conversas estão movendo, eu tenho recebido muitos retornos, muita coisa legal, assim, sendo compartilhada, e numa grande diversidade, né, de conversas. Ainda as próximas 5 vão trazer outros universos aí em volta desses eixos e do erotismo também. Pensei da gente assistir o teaser, que tem 2 minutos e pouco, e talvez ouvir o trailer, que tem 1 minuto e meio, e no trailer tem, né, porque no teaser a gente coloca 3 entrevistados, e no trailer tem outros trechos de entrevistados, o que você acha? E depois a gente abre, porque a ideia hoje é um bate-papo mesmo, então, que vocês possam abrir voz, né, e falar, ou escrever, e a gente vai trocando, tá? Então, acho que eu vou compartilhar primeiro o teaser, pode ser? Tá bom. Vamos ver se... Aqui, né? Aí eu vou até abrir. Tá dando para ver aí? Dando para ver a tela, né? Então, eu estou abrindo pelo site do Eróticos, que aqui tem mais informações também para quem quiser acessar. E aí, vou colocar.
Maíra tá sem som, eu não tô ouvindo Ah, nada. jura? Peraí, sério? Isso, tá Aham. sem som. Tá Ah, todo peraí. mundo? Ah, então peraí. Ué, eu testei antes, gente. Desculpa, deixa eu ver o que aconteceu então. Só um minutinho, eu vou parar. Também que você avisou. Teria que ser aqui, né, mesmo. Compartilhar o áudio. Vamos tentar de novo. Vamos ver se vai. Uma guia ou tela. Já tá, né? Aí vocês me avisam, tá? Eu já vou colocar. Logo no início tem som. Vamos ver se agora vai. Peraí, vou ter que colocar daqui. Eu vou voltar. Tá com som? Tá dando para ouvir? A gente não escuta. Não escuta. Vai. Pessoal, Que estranho, gente. Eu você tem que compartilhar só a aba específica do vídeo para poder sair o som. Sim, eu vou tentar de novo, então. Peraí. Vai, aqui só a guia, vamos ver. Só a guia, né? É porque guia. A guia do Ed. Tá bom, mas e aí? Não aparece essa opção, né? Deixa eu ver se tem a outra janela. Era onde eu tava, ó. Eu venho aqui. Deixa eu fechar o Spotify, peraí. Vamos ver se vai. Ver se vai. E agora talvez seja a única opção, né? Vamos lá. Se não der, a gente vai. Tá dando para ouvir? Ainda não. Ai, gente, então vamos. Quer colocar por aqui, Lili? Deixa se vocês conseguem colocar por aí, senão a gente vai. Vocês vão. Eu compartilho o link. Está no site eróticos.art. Está com 2 computadores aqui no consultório da Lili. Vamos ver se no outro vai. Eu vou tentar, como o Spotify funcionou no início, enquanto elas colocam lá tentam colocar o teaser, eu vou colocar o trailer, então. Vamos ver se ele funciona, tá? Agora vocês não estão vendo minha tela, certo? Alguém só me dá um feedback. Tá no site aí. Não, sua tela não está compartilhada. Só você. Aí, beleza. Só para eu abrir aqui o... Eu vou deixar aqui preparado, a Lili está abrindo ali. Pode ir na hora que você conseguir, Lili. Isso porque eu testei antes de começar. Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ele não precisa. Agora sim. Então volta, gente. Um roteiro, Tá né, cheio, ou um lugar pré-determinado para ele acontecer, né? A gente pode ter o prazer, ele não precisa estar circunscrito a um roteiro, né, ou a um lugar pré-determinado para ele acontecer, né? A gente pode ter prazer em tomar banho numa cachoeira, pode ter prazer com o sol, com o vento, o arrepio, né? Tem uma linguagem muito mais vasta dos prazeres que vai além desse propósito colonial que é a reprodução, né? Eu acho que tem a ver com o desejo, de uma possibilidade também de querer realizar o desejo junto. Acho que tem muito isso, né? O erótico é da arte de um encontro, a gente tenta realizar junto o desejo.
tenta matar a sede junto ali. Então tem algo ali de uma, vamos dizer assim, uma cumplicidade no erótico, né? Porque o erótico é sempre numa relação para mim. A eroticidade realmente foi negada para controle de corpos. Aí é o alvo, é diminuir a intensidade dos corpos. Então nós substituímos a intensidade, que é o que nos produz da vida e produz alegria, por felicidade. Felicidade é uma ideia. Alegria é uma pulsação física. Alegria é um transbordamento. Você está alegre quando você está pleno de vida. Isso implica intensidades e eroticidades. Ufa, obrigada, Fadil. Então, esse é o teaser. É o primeiro teaser, a gente fez ele para um edital, para o primeiro edital que a gente se inscreveu para ter a verba, né, tanto para a produção de imagem de roteiro, quanto de imagens de cobertura, porque a ideia é que o documentário não seja de cabeças falantes, tenha uma costura a partir dos áudios e imagens, né? A Guta Galli é a diretora de fotografia, tem um trabalho artístico bem lindo e potente, assim, então a gente tá achando essa costura para o filme. E aí, nesse teaser, a gente escolheu esses trechos, mas, assim, tem vários outros cortes, né? E para os podcasts, a gente fez outros recortes e outras costuras. Então, eu pensei de, agora, a gente ouvir 1 minuto e meio do trailer, porque aí vão ter outros trechos, inclusive da Céu Cavalcante, que é uma pessoa muito querida, né, no Clube da Diversidade. E aí a gente abre, tá bom? Para conversar, o que vocês sentirem, o que chamar aí a cada um também. Então, agora vamos ver se dá certo aqui. Isso funcionou um pouquinho antes, então espero que funcione. Peraí. Eu já vou. Se não funcionar aqui, vocês acham aí, mas eu acho que vai rolar. Peraí. Venha, meu bem. Tecnologia, me ajude. É que o meu precisa abrir, depois compartilha. Não, mas ó, já tá. Ah, tá, antes aqui, peraí, gente. Depois disso não vai ter mais essas interrupções, tá? Gente, paciente, tá aqui, ó. Mas eu preciso compartilhar, certo? Abre primeiro, aí você... Não, mas aí ele vai começar muito antes, entendeu? Eu vou aqui, vamos lá. Vou tentar. Vamos lá. Aí. Né? Vamos lá. Vejam se dá para ouvir. O erótico é uma radicalização da presença, uma radicalização da intensidade do estar aqui. E o que seria essa experiência do amor, da sexualidade e do erotismo a partir da cosmogonia guarani, sem esse atravessamento colonial? Fala bendita sobre o desejo, ela o representa. Então, é inclusive importante que Eros esteja na clínica para que a pessoa se aproprie do direito de falar sobre o seu desejo. A filosofia da Gara enxerga as coisas de outra maneira. Se o conhecimento é a base do amor, a paixão é o seu ápice. E o segredo é percorrer o caminho entre os dois pontos. Então, o que é produzir saúde? É estimular esse erótico. É a relação da gente com a vida. O erótico é vida, gente. Eróticos é um documentário que fala sobre amor, sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos. Vem com a gente nessa série de conversas com artistas e pesquisadores que ampliam os mitos de Eros para que possamos descolonizar imaginários e reflorestar nossos desejos.
Pronto. Então, voltamos. Então, com esse trailer, a gente abriu o compartilhar dos podcasts, e como eu contei no início, a gente está com 5 conversas já compartilhadas. A primeira foi a Geni Nunes, a segunda, o Renato Nogueira, a terceira, Céu Cavalcante, quarta, Alexandre Coimbra Amaral, e quinta, Lena Bauli. Semana que vem, a Biana, que vai estar aqui, né, também conversando com vocês depois. Depois da Biana, Janaína Leite, Pedro Ambra, Gal Ópido e Catarina Gushkenks, que é uma conversa conjunta de um projeto deles, e finalizando com a Viviane Mosé. E fechamos essa parte da pesquisa, que é a metade do projeto. E abro, então, para a gente conversar com quem chamar vocês nesse momento. E você também, né? E quem está aqui também. Bom, enquanto vocês aquecem aí, eu vou começar aqui, né? Eu acho que uma das riquezas, né, que eu tenho escutado, né, nas entrevistas, no podcast, né, fiquei pensando assim, o erótico como essa força primordial que move a vida, né, que junta, que adere, né, fiquei pensando quanto a gente, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que a expressão disso tinha uma única configuração, né, que era uma configuração ali, entre um casal, dentro de uma casa, apenas ali, né? Assim, eu queria, conforme esse pessoal foi falando, acho que a gente pode dizer uma coisa ali que acho que o Alexandre Coimbra fala muito, né? Assim, que justamente o erótico é essa capacidade da gente poder dizer do nosso desejo, né? De poder falar, né? Um eixo clínico dele, né? Então, queria entendendo, né, Márcia, como é que você está... Isso que você perguntou ali para ele, eu queria saber de você, assim, como é que você tem escutado as vivências do erótico na tua clínica, nos teus dias, nas tuas amizades, na tua vida, né, assim, porque acho que esse erótico está pedindo um reflorestamento mesmo, né, assim, desse imaginário, o que isso te diz, né, e o que você tem escutado, né? Sim. Bom, eu acho que a conversa com o Alexandre diz muito do que eu digo também. O Alexandre, eu conheço ele há muitos anos, é com ele que eu faço supervisão da minha clínica de casais, eu também sou terapeuta de casal, né, então vou acabar repetindo algumas coisas, mas eu acho que a gente está num momento que esse reflorestar, ele não tem jeito, vai precisar acontecer, porque está tudo devastado, assim, não está fazendo mais sentido algumas das narrativas que até então eram muito naturalizadas, né, sobre se relacionar, sobre o que é o certo e o errado em cada relação. Mas também acho, assim como a própria Janice traz também, apesar dela ser muito criticada em algumas das falas dela, também, que não é algo que tem um novo modelo, né, a ser seguido, uma cartilha aqui, pronto, então a gente sai de um e entra em outro, e aí tá ok, assim, só seguir. Eu já há muitos anos me interesso por estudar as relações, por experimentar as relações na minha vida, por buscar relações autênticas, assim, não acho muito outro nome, a não ser esse lado do que é autêntico, e que vai precisar descolonizar a escuta e o olhar, né? E a minha clínica é muito diversa, então eu atendo casais, trisais, atendo casais que estão numa estrutura bem monogâmica, casais que não estão na estrutura monogâmica. E o que é, eu brinco, a gente tem um grupo que agora não estou conseguindo mediar, mas quero voltar, que é de relações não megâmicas, né? A gente brinca, assim. São as relações não megâmicas, que cada um pode ter o seu nome aí para a sua relação, para a sua troca, para o lugar que o Alexandre traz muito, de uma forma muito legal também, né? Do que é pertencimento, do que é autonomia, que a Esther Perel, que é uma... Adoraria entrevistar ela, aliás, mas incrível, né, de liberdade e segurança também nas relações, e tem tudo a ver com esse lugar de pertencimento e autonomia, e que eu acho que a gente está em movimento, em bolhas, né, também, porque Brasil, então, a gente tem muitos Brasis ainda acontecendo, e bolhas mais libertas e bolhas ainda bem fechadas, né. Mas, bom, e na vida também, eu acho que eu vou escutando Eros nesses chamados, nesses apaixonamentos que vão, às vezes, me capturando, às vezes me expandindo, e
querendo, aí o projeto ele nasce, acho que isso é interessante, né, falar, no momento da pandemia, quando estava ali, bom, acho que quem atende aqui, né, passou por isso na pandemia, assim, muito atendimento online, para mim é um certo desafio o online, mas aprendi a trabalhar bem com online também, principalmente na pandemia, e muitas escutas de muito medo, né, de crises de ansiedade, de lutos, e eu também vivendo isso, e aí eu precisava enfim, me alimentar de vida e do que pulsava, e fui resgatar o contato com a literatura erótica, o que mais me chama, até então, isso tudo pode mudar, né, vai mais para a literatura, do que para filmes e coisas, mas isso não é um julgamento, isso é o que vai chamando para cada um, né? E aí para poesia também, a Hilda Hilst, enfim, vários alimentos ali, e comecei a escrever mais e trocar com pessoas próximas essas escritas, e aí surgiu o que eu chamei de Cartas para Eros em Tempos de Fogos. Era um projeto que começa como uma brincadeira, como um alimento, e eu pensei, e aí veio isso de trazer para o mundo algo desse projeto, mas ele, por si, precisava daquele recorte mais íntimo, e aí me veio, cara, mas eu quero falar sobre isso, e eu quero conversar com pessoas que não têm vontade de conversar, né, e aí eu fui vendo a lista de possíveis entrevistadas, pessoas, né, que eu queria conversar, e o que foi muito legal é que rolou, assim, as pontes foram, alguns já são amigos, já são próximos, outros não, mas as pontes aconteceram, ali foi uma das pontes, inclusive, né, eu tinha feito curso do JUSP, e ali que eu conheci a Céu Cavalcante, me apaixonei por ela, assim, pela fala dela, e foi muito legal, assim, poder... E aí foram encontros presenciais, né, com essas pessoas que também fizeram... Depois da pandemia, né, aí passa a pandemia, muitas coisas acontecendo, enfim, vida, filhos, consultório, e presencial, e escolas e tal, e aí foi possível trazer para o encontro presencial, gravar, e aí equipe, aí eu tinha todo um ideal, assim, das conversas serem em casa, na cama, assim. Aí para filme tem toda uma técnica, né, uma qualidade de áudio, uma coisa que não é muito íntima, assim, por si só, mas a gente, acho que foi criando presença, isso, né? E nas edições, né, isso vai sendo costurado também, assim, como eu falei, a gente está no meio de um processo e eu vou confiando que as pessoas vão aparecendo também. Então, por exemplo, a Mariana Leão, que é quem edita os podcasts, ela apareceu um pouco antes da gente lançar, uma pessoa que tem uma experiência com isso. Então, eu acho que os encontros estão acontecendo tanto para as entrevistas, óbvio, quanto com a equipe que vai somando e trazendo isso para o mundo, né? Enfim, misturei um monte de coisa, mas... Não, tá ótimo. Eu queria falar, bom, já entramos vou misturar os eixos todos, tá? Assim, eu estava conversando com a Maíra, né, uma das trocas que a gente teve foi sobre o texto do James Hillman, né, não sei quem aqui já é familiarizado, onde ele fala de Eros e Psique, e ele vai falando assim, né, vou olhar para cá um pouquinho para contar da nossa conversa, tá? Que é essa ideia um pouco do que cria, né, do que traz a ficção psicológica sobre uma vida, o que cria a vida, o que dá, de alguma forma, ele fala o que dá paternidade à psicologia, mas eu diria assim, o que dá sentido, né, o que dá um sentido sobre o que é essa vida, né, assim, ele vai dizer que é o mito de Eros e Psique, né, porque ele vai dizer, olha, uma vez que você jogou a flechinha para lá, a flechinha foi jogada ali, vai ali porque tem alma para se fazer, tem consciência para se fazer, né, tem um sentido se tecendo, né, e a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, de entrar, da Safo, né, que ela diz que o Eros é um tecelão de ficções. Tecelão de ficções, né, e eu estava pensando nisso, né, o quanto o Eros, de alguma forma, ele é aquele que vai dando os sentidos ao longo da vida, né, ele vai tecendo os lugares para onde a gente olha, né, então estava pensando bastante nisso, né, e pensando como é que o quanto isso vai aparecendo, né, na nossa clínica, né, e o quanto que o que foi me atravessando ao longo das entrevistas, né, nesse sentido do reflorestamento, é uma coisa que foi se repetindo em muitas delas ali, que foi, fiquei pensando, quanto a gente perde o contato ao longo da vida com essa dimensão mais imaginal, mais imaginativa, né, e o quanto isso fica muito personificado em algumas pessoas, e a gente vai
dando uma importância muito grande para aquela pessoa, né? Eu acho que uma coisa que eu fui ouvindo muito, né, que foi me chamando muito ao longo das entrevistas, foi o quanto a gente é chamado para a vida em si, né? O quanto tem um eros. A Geni fala muito, né? Quando eu estou ali no rio, me relacionando com o rio, tem um eros ali naquela relação com aquele rio, né? Que não te abandona, né? Não te rejeita. Não, né? Mas fiquei pensando muito nisso, eu estava pensando nisso e achei estava ali rodando no Instagram e achei a Ana Sui falando, né? Ela vai dizer, o amor por si nada mais é do que o amor pela vida localizado no nosso próprio eu, quando aquele amor pela vida acontece dentro da gente, né? Assim, mas que é eliciado por esses foras, né? Então, uma amizade, um rio, a natureza, né? Então, assim, isso me fez pensar muito, né? Assim, o quanto a gente colonizou mesmo e situou num lugar específico, né? E como seria importante esse resgate, né? Assim, desse erótico pela vida. Eu acho que de alguma forma isso aparece em muitos lugares, né? Sim. Agora, eu super acho que até o meu desejo com o projeto é ir achando isso em mim, porque eu sou um usuário de paixões que arrebatam, assim, e aí eu percebo ainda coisas que vão via romantismo, ainda incrustado, já desconstruí tanta coisa, mas essa base ali ainda dá um trabalho, né? E a projeção, e ó Freud ali, numas coisas ainda do Édipo e vai dando um certo trabalho escavar e mexer nisso, mas sinto que já tem um movimento e que o projeto vai trazendo isso nessa busca, porque não falei isso nisso, mas tem o desejo de ampliar as mitologias e as narrativas e as cosmogonias, né? Sobre Eros, sobre o amor, sobre a sexualidade em si, o erotismo. Então, isso acho que está acontecendo, acho que as conversas, você já ouviu um pouco mais que as 5, né? Mas até falei aqui, né, para as pessoas, a gente pode, depois que tiver as 10, ano que vem, ter uma outra conversa já com a escuta das 10 conversas, porque eu acho que vai mudar muitas das nossas reflexões, né? Só uma coisa, porque, assim, eu, desde que estou ouvindo você, as entrevistas, o podcast, né, eu tenho prestado muita atenção nisso na minha clínica, né, acho que tem uma maioria aí de psicólogos, mas, bom, quem não é também pensa sobre a vida, acho que é legal da gente falar isso, que é o quanto as pessoas vão trazendo muitas vezes, né, aquele foco naquela relação, e aí é tudo sobre aquilo, né, o quanto a pessoa perde, né, muito desse erótico que está num grupo de amigos, que está numa ideia, né, que está... Esse resgate, para mim, clinicamente, ele tem sido, assim, muito prático até, né, assim, tanto na minha vida, quanto na clínica. Eu tenho ouvido mais isso. Eu tenho ouvido o contrário, eu tenho ouvido duas coisas, que é que eu queria discutir. Uma é essa, né? Uma é essa ideia do quanto fica focado naquele relacionamento, e toda aquela pessoa... tudo ali, tem que ficar puxando, né? Você tem que ficar puxando, e tentando... Escuta, a gente consegue olhar para o resto, né? E como é que está o resto da vida? E como é que está a tua força erótica com tudo isso? A libido, né? Assim, o quanto essas outras relações, né? Acho que a gente está muito acostumado a pensar numa lógica de uma hierarquia relacional, né? Onde a cúpula é exatamente, bom, aí você conheceu, namorou, noivou, casou, e aí pronto. E aí essa relação fica mais importante que as outras, né? Sim. E eu estava pensando muito nessa hierarquia e nesse treino do olhar, né? Do erótico da vida, né? Eu acho que tem, para mim, traz um pouco o mito que vai da flechada, do cupido, que é padre e tal, que já tem outras versões, né? Já na Grécia, o projeto traz já um pouco disso, já tem diferentes versões, e aí quando a gente vai ouvir as narrativas, né, de outros lugares, eu acho que amplia bastante isso também. Mas não sei se a gente podia abrir, ver quem quer falar alguma coisa, ou se Érica quer vir também, o que vocês acham? Como é que vocês estão aí, gente? Vamos abrir a roda? Oi. Oi. Boa noite, todo mundo. Sou Vicente, eu estou aqui com alguns colegas de formação. Eu tenho uma pergunta, é uma pergunta para todo mundo, na verdade. A gente fala de erotismo muito como a conexão das coisas, né? E vão aparecendo muitas polaridades também. Pertencimento, autonomia, liberdade, segurança, o que apareceu até aqui. Eu queria saber de todo mundo como vocês experimentam
Um outro lado do erotismo é como uma morte, né? Como um transbordamento, portanto, uma coisa que vai pedindo um fim da neurose, um fim da minha autoimagem, como se fosse algo sacrificioso, né? O mito de Eros e Psique também está colocando isso de várias formas, né? Então, parece que não é só a liberdade propositiva do ir em direção ao desejo, mas nesse caminho também ir se relacionando com o que não vai poder sobreviver. Para o erotismo acontecer, né, as minhas pequenices, as minhas proteções, E acho que isso é algo muito importante para a gente viver, né? Também pensando em masculinidade, que é uma coisa ultra neurótica também, ultra protetora de uma ilusão de segurança, estabilidade, né? Como vocês vivem isso, né? Os fins que o erotismo promove, dos nossos limites, das limitações, melhor dizendo, né? Muito bom, Vicente. Eu vou trazer mais uma provocação junto da sua, para a gente ouvir, quem quiser falar. É uma fala do Pedro Âmbar, que vai entrar depois da Biana, Janaína e Pedro. Então, é um spoiler. Mas a gente conversou uma coisa bem interessante sobre Eros e Thanatos, e ele falou assim: eu acho que também a partir de Freud, as formas da gente usar e potencializar o erótico envolvem talvez uma contradança mais profunda entre Eros e Thanatos. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas ela aparece numa obra da Marina Pontin, que é uma artista plástica, e é algo do tipo: deserotizar e mortificar Eros para melhor ressexualizar Thanatos. Ou seja, pensar o erótico é fundamental para a arte. É lembrar também que a gente precisa de uma certa ligação com a destrutividade para o erótico dar liga. Então, jogando mais elementos aí desse lugar de... E a Viviane Mosé vai falar muito também de morte e vida, né? Mas, a partir do que o Vicente trouxe, acho que já dá para a gente abrir, quem quiser fazer reflexões. Posso falar uma coisa sobre isso? Porque Vicente foi bem no âmago da minha segunda questão, que é uma questão que eu tenho discutido com a Maíra também. Tem uma distinção ali no mito, né, de Eros e Psique, que o Hillman faz, que eu acho muito precisa, assim, que ele vai falar, olha, tem uma diferença entre o amor Eros, né, e o amor Afrodite, assim, porque ele vai dizer justamente o amor... Afrodite não quer que Eros encontre Psique, né, então, assim, ela quer todo mundo presa ao corpinho dela, aquela mãe que vai agregando, né, assim, tem uma questão com o amor de Eros, que esse amor que, justamente, né, masculino que penetra, né, que flecha, né, assim, só que ao penetrar, Psique é aquela que se dispõe a morrer, né, então, assim, tem algo da gente, tem uma versão da gente mesmo que morre, né, assim, e isso eu acho que é de uma angústia violenta e de um êxtase também, né, ao mesmo tempo, porque algo precisa morrer, e essa parte não é bonita, né, então, assim, a destrutividade também faz parte do erótico, né, também, Eros abarca a destrutividade, né, ele vai falar a beleza real é a beleza de Perséfone, na verdade, né, que é aquela que vai para os ínferos e consegue morrer, né, consegue não, e morre, né, para outra versão nascer, porque eu acho que pede isso mesmo, né, pede esse transbordamento que leva para algum lugar, né? Assim, que pede para ir para algum lugar. E isso requer mortes, né? Do que você é até então, de como você se reconhece, do que é adaptado, né? De como nos reconhecem. Eu acho que isso é zero fácil, na verdade, né? Sim. Acho que... Porque vai ter sendo outro e outro sentido, né? Da vida, né? Tem uma frase do Byung-Chul Han, nunca sei falar o nome dele, que vai falando do erótico que tira do nosso próprio umbigo também, né? E o quanto isso da identidade narcísica, e isso às vezes não é muito confortável, né? Então, pede um outramento, né? Mas vamos lá, gente, falem também. Quem quer? Sim, a Erika vai vir aqui, ó. Tá muito chique esse consultório da Lili aqui, com essas queridas. Mas... Gente, estou super erotizada aqui, viu? Olha só as companhias e vinho. Então, olha só.
eu fico sempre pensando assim, é possível uma clínica psicológica que a gente professa a psicologia analítica, que a gente tem encontro, não ser erótica? É possível isso não acontecer? Tem uma frase de Jung que todo mundo aqui conhece, mas se alguém não conhecer, eu vou repetir, que é: a psicoterapia é o encontro de duas substâncias químicas. Se há reação, há psicoterapia. O produto dessa reação modifica um e modifica outro. O quanto que, para mim, na minha prática clínica, é difícil quando não tem reação. Um pouco do que Vicente traz. Essa é a morte. Então, uma clínica que funciona, né, com eros, funciona com vida, funciona com esse material que é difícil, seria o que Clarice fala, é o IT. E é possível uma clínica funcionar sem? Eu não consigo, mas assim, eu também não tenho certeza de nada. Acho que a minha clínica precisa de eros. E vocês? O que vocês sentem? Pegando o gancho aqui, que a Eriquinha falou, que eu concordo completamente, né? Jung também vai falar assim, em um momento, ele tem uns momentos assim contraditórios, em que ele vai dizer assim, às vezes é bom que não haja transferência, porque em última análise a transferência vai levar ao eros, né? Mas assim, é bom que não haja, porque você não fica contaminado. Mais ou menos, não estou usando as palavras dele, estou interpretando aqui de onde que ele falou. Mas é impossível, hoje a gente entende, né? Agora, eu queria dizer o seguinte, o que vocês estão abordando hoje me toca muito, porque o que a gente tem visto é um momento da humanidade muito difícil, e isso está no nosso cotidiano, em que a gente está vendo patologias, cada vez mais ansiedades e depressões, que é a falta de eros. Né? Eu acho que cada um aqui, quem tiver uma prática clínica, vai ver algum caso. Eu já me deparei com casos assim extremamente dramáticos, de você chegar ao ponto assim de se esvaziar tanto de eros, achando que estava se conectando com o outro, mas se esvaziando tanto de si que a pessoa não consegue nem mais trabalhar naquilo que ela trabalhava. Quer dizer, não encontra nem... Gente, é uma pessoa que ganhava muito dinheiro fazendo marketing digital dentro da profissão dela e, de repente, ela não consegue fazer nada. Mas, por outro lado, a gente vai lidando com o cotidiano, né? De guerras, de total falta de tânatos, né? Mas de total falta de eros. Esse mesmo autor coreano que você citou, não é? O autor do A Sociedade do Cansaço, a gente vive um mundo sem eros, né? E é interessante esse encontro de trazer o assunto à tona, porque eu fico mexida, assim, peraí, e aí, cadê o meu eros? Claro que na clínica, para mim, sempre tem que ter, se não tiver, não vai caminhar. Acho que quando ela fala assim, estou gostando do que eu estou acontecendo, que essa paciente, por exemplo, ela foi o tempo todo guiada por coaches, dando soluções fáceis, e ela foi se perdendo dela mesma, e ela só pode fazer isso se ela se conectar eroticamente, né, com ela, com a terapia, enfim. Estou dando um exemplo aqui, falando até meio aleatoriamente, assim, só para dizer assim, eu estou muito mexida, estou precisando pensar sobre o assunto, e eu conto com os nossos participantes, nossos colegas aqui, para construir junto. E aí, pronto, termino com uma pergunta que não vinha, era uma pergunta que eu não conseguia formular, Maíra. Nessas entrevistas que você teve, assim, o que mais te tocou? Eu sei que quando a gente troca, a gente vai construindo as nossas percepções, as nossas concepções, né? O que mais te tocou ouvir nesse seu projeto? Nossa, sabe, né? Cada conversa tocou de um jeito, assim. São 10 toques, pelo menos, sabe? Assim, e aí eu teria que te dizer de cada um por exemplo, né, a Viviane Mosé, eu me preparei muito, assim, para conversar com ela sobre poesia, e conversei, me emocionei, e aquilo mexeu de um jeito,
Mas o que ela quis trazer ali era falar do Bataille. Eu tinha planejado falar do Bataille com a Janaína Leite, que é minha amiga, pesquisadora do Bataille, mas aí muda tudo ali, não fala do que você quer falar, claro, né? E aí a gente misturou tudo ali, e aí tocou nessa mistura, sabe? O Nogueira, que eu já sabia, ele tem um livro que ele já traz várias mitologias, né, sobre o amor, mas me tocou nele a primeira resposta dele, do que chama, que foi o suspiro, e era o que a gente estava precisando ali, dar uma relaxada, porque eu estava meio tenso, ele estava chegando do Rio de Janeiro, estava frio aqui em São Paulo, de noite, aquela coisa, ele, me chama o suspiro, e a gente relaxou, assim, na hora, e aquilo já, para mim, criou o campo de conexão da conversa, sabe? A Biana, querida, que virou um amor, uma amiga, que está aqui, inclusive, que vai vir depois falar, né, semana que vem, a gente se conheceu ali, né, e já virou uma amizade, assim, né, já tem algo que na hora foi criando uma conexão e uma troca ali. Então, assim, não vou ter uma resposta única, isso é de cada encontro foi surgindo esse lugar de conexão, de intimidade, e que o desejo é que venha, né, também projeto, mas é muito interessante quando a gente traz algo para o mundo, né, que a gente não controla como vai chegar, e ainda tem um desafio, né, hoje em dia, porque, de alguma forma, a gente precisa do Instagram, porque é o meio ainda que está mais, mas ele tem limitações. Então, tem algo do recorte instagrâmico. Então, por exemplo, tem um recorte lá do Alexandre que está bombando. E tem umas pessoas fazendo DR no recorte. E aí, gente que nem ouviu, acha a conversa inteira, às vezes. E aí eu falo, olha, escuta a conversa inteira para a gente poder, né, aprofundar. E a conversa já é um recorte, já é uma edição da própria conversa. Mas no Instagram, gente, é 2 minutos, né? 1 minuto, menos até que a gente... Menos, Quanto menos, melhor. Pois é, não, isso. E aí, né, quando eu estava planejando os podcasts, eu fui conversar com pessoas experientes no rolê, e aí me falavam, não, você tem que fazer conversas de 20 minutos, de meia hora. Eu falei, gente, desculpa, eu não consigo. Eu vou bancar fazer de 1 hora quando precisar de 1 hora, e quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve. Eu não... Conversa com a Jenny tinha 2 horas e meia, já foi um desafio transformar em 1h15. Mas aí eu confiei, aí acho que tá rolando, porque os retornos que eu estou tendo aqui, tá tudo bem ter mais tempo, né? E o Eros precisa de tempo, o Nogueira fala muito disso também. Então também me toca esse lugar do tempo, que a gente vai precisar descolonizar o tempo de alguma forma. E aí usar essas palavras também gera críticas, então... e agora tudo é decolonial. Não é tudo, mas também se quiser mudar a palavra, muda, só... dá o tempo, entendeu? Do que a gente precisa reflorestar mesmo, que seja com outras palavras. Enfim, acho que... Maíra, se alguém não tiver... Maíra, a sensação que me dá, né, que o seu trabalho de um podcast é como o trabalho, aquele famoso trabalho de Marina Abramovic, que você se deixa tocar pelo outro. Aí você, às vezes, eu percebo assim, que você te toca tanto que às vezes não dá nem para colocar em palavras, não necessariamente vira intelecto, né? O que importa é o Eros. Sim, total. O Maurício escreveu que com a Biana é verdade. A gente ali na conversa descobriu que acho que a primeira peça que ela fez no teatro, que é a Lisistra, foi a primeira peça que eu fiz, que é uma peça que fala de uma greve de sexo, né, das mulheres, e depois uma ligação com o Osho. Vem aqui, Abby, vamos conversar, já dar um spoiler da sua... E foi super forte, né, ali, a gente se descobrindo familiaridades no processo, e, enfim, se achegue e fale aí o que você... Boa noite, pessoal. Falar da Lisístrata, encarar a Lisístrata, né, há 20 anos, que foi quando eu fiz esse espetáculo, eu não fazia ideia da dimensão, né? Eu acho que eu intuía isso, desse poder, né, que a gente pode gerar através do erótico mesmo. E aí, enquanto você estava falando, né, eu estava ouvindo aqui as colocações, me deu vontade de trazer e de perguntar também, porque o erótico, a sensação que eu tenho é que o nome, ele limita as infinitas possibilidades que o erótico apresenta, né? Ele pode ter muitas faces na nossa vida. Eu estava pensando eu tenho uma árvore que é a minha amiga,
que é uma amiga, que eu considero uma amiga, que quando eu preciso, ela mora perto da minha casa, e eu vou até lá, e eu toco nela, e eu fico um tempo tocando nela, e eu sinto a pele dela, e eu sinto, e eu, de alguma forma, me conecto com aquela árvore. E, com certeza, isso eu poderia falar que é uma troca erótica. Existe ali algo. Então, que nomes ou que percepções que a gente poderia dar para o erótico? Porque é tão amplo que às vezes me frustra falar do erótico, como, por exemplo, Bataille fala, que é talvez a continuação da nossa animalidade, sem deixar de se conectar, sem se desconectar da animalidade, mas é como se o erótico permitisse que a animalidade que temos, agora falando mesmo de sexo, pudesse ser liberada. Então, o erótico, como que a gente poderia chamar ele, se não fosse erótico? Eróticos, no plural? Eróticos, com certeza. Eu acho que os nomes podem ser múltiplos mesmo. E essa escolha do nome do projeto, do filme, tem a ver com isso mesmo, em ser algo plural. Eu fiquei ainda, né? É o nome grego no plural, que tem um plural ali por si só, mas pode ter vários outros, né? E mesmo isso, ainda é muito forte para mim também, falar do Eros, que acaba indo para o grego, mas assim, eu quero cada vez mais poder ter outras dessas referências mais aprofundadas, mais incorporadas, sabe? Porque é múltiplo, né? E pode ser cada vez mais múltiplo também, escuta, né? Vou só me meter aqui um pouquinho. Eu acho que uma coisa que eu te vi migrar ao longo do projeto, né, foi isso. Você começou com a mitologia grega e todas as entrevistas foi aparecendo a coisa africana, né? Total. Exu muito mais encorpado. Forte. Isso. Sem, Queria que você falasse isso disso. muito, aliás, mostra a sua tatuagem. Ela tem um Exu no braço, que quando eu olhei ali durante a conversa, você tem um Exu tatuado no braço. Porque acho que todas as conversas, gente, aparece Exu de alguma forma. O Pedro Âmbito não tinha nada a ver com o rolê, na minha percepção, chegou, entrou lá, falou, eu já fiz um documentário uma vez, uma produção antes de ser psicóloga, eu falei, sobre o quê? Ele, sobre Exu. Eu falei, gente, tem algo pulsando, né, dessa imagem. E a Lena também fala a lindamente, Lena, né? a Cel, né, traz a Exu mulher também, que não é, tem a pombagira, mas tem enfim, é muito forte esse lugar, que eu já desejava que viesse, mas eu não imaginava que viesse assim, né? Então é rico poder receber o que vem, né, desses encontros. Fala, Fabiana. Então, você falando do Exu, assim, o que me remete é que parece que a gente precisa de trânsitos para chegar ao Eros, ou teu Eros, né? Isso é interessante. E as encruzas, né? Exato, tem que haver deslocamento, até porque o Eros, ele é assim. E aí eu acrescentaria ainda aquela outra fala anterior, né, eu trazendo a falta, é porque eu tô na falta mesmo, por isso que está me tocando. Eu estava lembrando, quem participou aqui do congresso do IPAC sobre narcisismo, teve uma fala do Luiz Zoya, em que o centro da fala era dizendo assim, os jovens estão transando menos, porque, primeiro, o que está acontecendo com o Eros desses jovens, para começo de conversa, e depois ele vai falar, eles têm tanto acesso à pornografia, e uma pornografia tão violenta, eu diria que não erótica, né? Que os meninos... Primeiro, é comum os meninos adiam, porque eles ficam viciados na pornografia, e quando vão se iniciar, às vezes, com uma mulher mais experiente, ela vai falar, epa, não é assim não. E as meninas adiam a sua entrada na vida sexual por conta do que estão vendo ali na pornografia e não estão gostando. Uhum. Eu vou trazer uma frase, Fabiana, da Anne Carson, que tem um livro, não sei se vocês conhecem, que é Eros, Doce e Amargo. Bittersweet em inglês, né? E ela fala assim, quem é o verdadeiro sujeito da maioria dos poemas de amor não é a pessoa amada, é aquele buraco. Então, quando você fala do buraco, me lembra muito essa reflexão da Anne Carson. Mas
A Viviane Moser vai trazer um tanto também do que não é buraco, do que transborda, do que às vezes o buraco a gente está às vezes ali na pênia, né, no poros e pênia, e na pênia da falta, do que é penúria, do que... E também são narrativas que a gente pode mover, né? E que veio depois do Platão, exato. E você vê agora, é uma falta, mas não é uma falta que provoca desejo, é uma falta numa plenitude. É isso que é mais... Aí acho que depende, hein? Eu tenho isso que é mais intrigante, na minha opinião. Oi? É uma falta de eros, na verdade, não é falta provoca desejo, é uma falta de eros que não faz falta, não provoca falta. Entendeu? Acho que é uma das experiências, né? Nessa multiplicidade, assim, possível, assim. É uma exaustão, né? Digamos assim, a gente vai para a sociedade do cansaço, do vício, que não é eros também, enfim, essa falta de fluidez também. Agora, também tem um caminho, né, de pensar o eros da paixão, do pathos, né, que aí tem patologia, né, que tá aí também junto. Agora, a discussão da pornografia a gente vai ampliar nas conversas com a Abby e com a Janaína Leite um tanto, e tem um texto do Hillman, né, que na minha promiscuidade, na minha parte junguiana da minha promiscuidade, eu gosto muito do Hillman, e o texto da Vingança Cor-de-Rosa, né, onde ele tem um trecho que fala bastante da pornografia e fala do direito à fantasia também, né, e aí eu trago um tanto da pornografia como uma grafia, né, do pornô, mas que quando está a serviço do sistema, né, a gente falou disso também um tanto, assim, é muito diferente uma grafia do pornô que está a serviço de um sistema patriarcal, na linguagem do Preciado, como é que ele fala? Fármaco pornográfico, enfim, e toda uma estrutura violenta e de abusos e de coisas que aí, bom, aí não tem como não questionar, né? Agora, uma grafia que traz um direito à fantasia, que traz, sabe? Porque alguns textos, algumas literaturas eram e ainda são consideradas pornográficas e censuradas nisso, né? Agora, eu acho que faz muita diferença essa base, né? O que você traria disso? Ou vai trazer semana que vem também? Não sei. Do que é, né? Esse lugar da pornografia e do erotismo. A gente fala um tanto disso, né? A gente fala. Teve até aquela imagem que apareceu, né? O erotismo, a pornografia do ovo frito. Do ovo frito. Ovo frito era erotismo. E a pornografia, a gente pensou numa barata esmagada no asfalto, que o seu olhar ele vai para aquilo, você não consegue desviar, você tem uma repulsa, ao mesmo tempo você tem uma força ali que te chama, e tem um lugar mais agressivo, né? Que agrada muitas pessoas, né? Ao mesmo tempo que o Eros ele traz para mim, pelo menos, aquela imagem de me vem você jogar uma pedra num lago muito calmo e silencioso e aquela reverberação que acontece, né? Que são essas possibilidades que emergem, o quanto você pode se ampliar através do Eros. Ao mesmo tempo, a pornografia, ela tem também ali a sua força inegável, que não tem como a gente colocar um pano em cima e esconder, né? A ideia é a gente pensar em pornografias com mais amor. Não submetidas ao sistema, eu acho, uma né? pornografia com mais eros, né? Se é que o Hillman faz essa provocação, né, gente? Vocês que são mais até da... a Vingança Cor-de-Rosa, né? Aí, falando como Afrodite, né? Ele escreve como Afrodite ali. Eu acho esse texto muito legal, assim. E aí fala do Príapo também, né? Assim, tem vários movimentos ali. Quer falar, Fátima? Pode falar. Não. Gente, eu esqueci que eu não desliguei o negócio aqui. Gente, você queria falar. Não, mas eu quero. Pode falar, então. Muito bom, que eu, por acaso, tá muito interessante. Eu estou muito na escuta, né? Porque eu nunca tinha ouvido seu nome, a não ser por essa maravilhosa Lili,
que, né, eroticamente, a minha vizinha, e que a gente estava, né, assim, na beira de uma piscina, absolutamente, né, assim, amando a vida e a nossa mochila de privilégios naquele calorão. E daí, assim, tá interessante, porque aí no meu silêncio eu vou passeando, né? Então, primeiro por você, por sua proposta, depois né, pelas questões que estão sendo trazidas associadas à clínica. E aí eu comecei a me ver na minha clínica, assim, impossível sem o erótico, e várias situações, assim, de gente que tinha transtornos, patos mesmo, do erótico, e que hoje estão correndo, viraram corredores, a mulher está correndo também, está fazendo outro percurso, e aí, assim, aí eu comecei a visitar aqui, né, assim, como que eu acho que quando o terapeuta ele tem essa sede, esse desejo, essa conexão com o seu erótico, é isso, que eu acho que é isso que vai ser a química, né, que você trouxe aí do Jung. Aí as coisas vão acontecendo, e as mudanças vão acontecendo, mas aí foi interessante, está sendo, né, ainda. Eu visitando o meu caminho erótico dentro da clínica, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então é absolutamente perdendo a virgindade agora, já que eu tô... Fátima, é que tem só um porém, assim, Fátima, ela é o Eros encarnado, né, gente? A pessoa, ela é vovó do prédio inteiro, fora isso, ela faz meia maratona, a pessoa vai treinar vestida de Frida no carnaval, a pessoa é o Eros na vida, né? Eu amo. Tem alguém que sabe o que é Eros aqui, sabe? Ah, gente, não, está sendo riquíssimo, e eu, assim, estou aqui numa absorção, né, então estou muito encantada, é essa palavra, né, eu diria que eu estou dentro de um encantamento, né, quero continuar, quero ouvir a Ábia, né? A Biana, sim, a Biana, então, semana que vem eu encontro com ela, isso. Só adiantou aqui um spoiler e vamos lá, diga, Abi, que está pulsando aí para você. E quem mais quiser falar, vai dizer. Obrigada, Fátima. Uma coisa que eu queria, pensei em você comentar, o erótico, ele... Eu não sei se essa comparação é uma comparação meio cabível, mas parece que ele é como a cultura, assim, ele é fundamental, ao mesmo tempo ele é frágil, ele é fácil de ser cortado, ele é forte, ele é transformador, ao mesmo tempo, na nossa vida, quando existe alguma coisa que nos abala, parece que o erótico é o primeiro a sair de cena. Isso Tem uma fragilidade, né, junto dessa potência, né, eu acho. Eu não sei se ouviu hoje, a conversa com a Lena, me tocou aí falando, né, do que vai tocando. Não sei quem já ouviu a Lena cantando, assim, né, para mim ela é uma força, é maravilhoso, assim, ela move aquela voz, aquele corpo que abre para, né, para voz. E ela dizendo o quanto a experiência dela de estar mãe solo nesse momento tira o espaço do erótico, né, porque não dá tempo, porque é uma demanda muito intensa, e aí o capitalismo acabando, né, também com os espaços de eros, assim. Capitalismo que pode ter vários nomes aí junto, né, do processo. E também o quanto não é sobre ficar afirmando que, bom, então todo mundo tem que transar, é melhor se transar com amor, com eros, com tesão e tal, mas não é uma tarefa a mais, a gente fala disso na nossa conversa também, né? Não é para virar uma tarefa a mais, principalmente para as mulheres, que daí, puta, então ainda tem o quê, né? Não é um tem quê, mas quando isso flui, conecta, né? Pelo menos para quem eu escuto e do que eu sinto, em lugares de potência, assim. Então, é ambíguo, né? O lugar que tem uma fragilidade e é capturado, sim, por sistemas, né, a experiência erótica, veja se faz sentido, né, para vocês. E, ao mesmo tempo, rompe com o sistema, muitas vezes, quando a gente está mais fortalecido aí, né. E no argumento do projeto a gente vai falando disso também, o quanto isso move nessa conexão, né.
Que mais? Que mais? O que chega aí para vocês? Posso fazer uma pergunta também? Pode. Depois eu faço. Como vocês convidam o corpo à clínica? Porque a gente fala de química. Química é substância, né? Muitas vezes a palavra está num campo não sensorial, né? Quando a gente vai se representar pela fala, né? O audiovisual, muitas vezes, faz a mesma coisa no sentido da pornografia, que nada mais quer dizer do que o que é explícito, né? Como vocês convidam o implícito encarnado? A gente pode falar de ato falho, a gente pode falar de fantasia, de inconsciente, mas se a gente está falando de uma força vital, a gente está sempre falando de algo encarnado, né? E na clínica, então, como vem o encarnado? Como tem o toque? Como tem o cheiro? Como tem o som? O uso das membranas na clínica? Ótima pergunta. Posso falar? Pode falar, depois eu falo. Esqueci. Você sabe que eu gosto muito, né? A gente estuda muito o James Hillman, né? Assim, só estou citando ele aqui para não me apropriar da ideia dele, né? Assim, porque, bom, vou me apropriar mesmo, porque eu acho por aí também, né? Ele vai dizer assim, né? Que a vida, né? Assim, é um vale de fazer alma, né? Assim, e que sempre, né, as ideias psicológicas vão aparecer encarnada num outro você, né? Então, eu acho que através, para mim, onde eu vejo isso acontecer muito, né, essa força vital que traz uma ideia que vai pegando um caminho de existência, assim, um sentido de vida que depois desmorona e nasce outro, nasce outro, nasce outro, né? Eu acho que sempre através das relações, né, isso aparece muito, né? Então, o apaixonamento por uma pessoa que me convida a um outro lugar existencial, né, assim, ou o acompanhar um processo que vai abrindo em mim outras ficções, né, assim, ou uma coisa que eu estava pensando agora há pouco, né, é a ideia de transferência dele, que acho que é muito diferente, né, quando ele vai dizer assim, às vezes, justamente, né, assim, a sua fantasia sobre aquele paciente, o esperar algo dele, o torcer para alguma coisa, é um eros que se injeta na relação e que desperta a psique, né, dele. E às vezes você precisa emprestar esse eros, né. Eu acho que isso é muito contra aquela transferência mais morna, né, assim, bom, foi para outro lugar, né, mas só para dizer que eu acho que aparece sempre, ele fala, né, sempre num outro você, né, mas de jeitos diferentes, né? Ou porque me convida a um lugar, ou porque está expresso naquela pessoa algo que em mim está em potencial e que me encanta, né? Acho que as várias facetas, assim, do erótico. Você pensou numa outra coisa? Nesse convite do corpo na clínica? É isso, né, Vicente? Sim. Acho que a Priscila quer falar, e aí acho que pode falar, e eu também tenho coisas para falar. Fala, Priscila. Então, sobre essa questão do corpo, eu sou terapeuta analítica de abordagem corporal. Eu me formei no Instituto SEDES. Então, eu estava até pegando, né, alguns materiais aqui que eu uso no consultório, né, livro que a gente fala de psicossomática, né, de corpo, de símbolo. Tem o Leloup, que é de corpo e de símbolo, tem a calatonia do Peter Sandor, tem os toques sutis, a gente usa a Susana Delmanto, a gente usa muita linguagem do corpo na clínica junguiana dentro da abordagem que eu trabalho. E aí acontece mesmo essa coisa um pouco erótica e sedutora, do cliente às vezes já chegar falando, eu já estou precisando de um colo, dá para a gente ir para a maca para fazer algum trabalho corporal? Porque hoje eu quero ficar quietinho, eu quero só receber um carinho. E são toques sutis de integração psicofísica, né? Não sei se todos conhecem, né? Não é uma massagem. Muitas técnicas a pessoa vai ficar de roupa, só vai ficar sem as meias, né? Nos pés. Ou às vezes algumas é sem a blusa, mas a maioria é com os pés, né? Desnudos e a roupa fica com a roupa. Mas é uma coisa tão... o campo que forma quando a gente faz um trabalho corporal, dentro desse contexto que você já está trabalhando a conversa, o diálogo, o vínculo, o toque fora do trabalho corporal, aí você vai trabalhar
uma técnica de relaxamento, de calatonia, de respiração, de escaneamento, surge também, né, isso que vocês estão falando, que é um campo de um certo erótico, de um certo mítico, de uma vinculação de energia que vai acontecendo, que a pessoa, o corpo e a psique vão, parece que se conectando melhor, e até a conexão terapeuta-cliente parece que fica mais fortalecida, porque não tem como a gente pensar o corpo separado da psique e o erotismo separado da vida, né? Porque faz parte da vida. Então, entendo que na clínica junguiana é difícil a gente atender sem observar o corpo, sem trabalhar o corpo, seja através de recursos artísticos ou até das técnicas corporais, né? Na minha visão. Eu sinto, Vicente, que, né, quando você fala, para mim vem uma resposta assim, como eu convido o corpo, é sentindo o meu corpo, enquanto eu estou ali presente na escuta. E é muito no básico da respiração e da pele também. Eu tenho uma coisa em algumas escutas que, às vezes, eu arrepio antes de vir algo que precisa de uma outra disposição de escuta. Mas eu não nomeio isso ali na hora, não preciso, sabe, falar. Eu fico mais... É como que abrir os poros ali para aquela escuta também. E às vezes isso flui super, às vezes não, dá um super trabalho para estar presente, sentindo o corpo durante essa escuta, né? Eu tenho uma formação corporal também, mas nos últimos tempos eu não tenho trabalhado diretamente com toques, é pela escuta mesmo. Mas me ajuda bastante a lembrar do elemento, né, de respirar, de sentir apoio físico na cadeira, assim. Então tem coisas que às vezes é lembrar do básico, onde está meu corpo, como está meu corpo, para eu ter essa escuta incorporada também, né? Me veio um pouco isso, que eu sei que é básico, mas para mim faz um sentido, né? Ô, Vicente, não era você que tinha um trabalho desse com criança? Um trabalho de quê? Desculpa. Esse, que inclui o corpo, sentir, não sei, não era teu esse trabalho? Não. Não? Não. Então, perdão. Tudo bem, não me ofende nem um pouco. Você quer falar, Gui? Ou de outras coisas também? Não sei, outras, mas ainda no tema, obviamente, né? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, estou aqui de convidado do sexo masculino. Eu fui convidado a falar alguma coisa a respeito desse ponto de vista. Bom, são muitas coisas, deixa eu organizar aqui, mas basicamente eu quero explorar um pouco a sua experiência, Maíra, como terapeuta. Já que você tem se dedicado a isso também, né? Que é o seguinte, né, eu suponho, né, é claro que você não vai falar exatamente de casos aqui, né, o espaço, mas de uma maneira geral, assim, quero ver como é que você, saber um pouco melhor como é que isso tem chegado para você, né, porque acho que quem atende casais, e não só, né, tem visto essa questão da abertura de relação, da não monogamia, as tensões que vão surgindo, né, quando os casais vão querendo experimentar outros modelos, porque se dão conta da falácia do modelo monogâmico, mas, ao mesmo tempo, se deparam, obviamente, com ciúmes, com várias questões que dificultam aquilo que foi cravado, né, na nossa carne por muitos anos, por muitos séculos, né? Então, quando de repente a gente se depara com uma coisa que parece óbvia, né? Então a outra pessoa não dá conta, né, de todo o meu desejo e vice-versa, mas o que a gente faz com isso, a gente alimentou essa fantasia, né? E a questão da não monogamia, que tem surgido, né, por aí, eu vejo também está virando quase uma briga, né? Porque tem o pessoal da anti-não monogamia, praticamente, agora, assim, que vem questionar isso, inclusive gente que é, assim, vamos dizer, do espectro progressista e tudo mais, né? Como Antônio Prata, por exemplo, e outras pessoas que vêm ironizar um pouco, né, a não monogamia como uma vontade de você não lidar com os buracos, né? E como se pudesse incluir tudo
só que você vai ficar paranoide, vai ficar olhando o celular do seu companheiro ou companheira para ver com quem que ele está falando, e no final das contas vai ser muito mais tenso do que qualquer outra coisa, então, né, até que ponto isso vale a pena, né? Então, eu queria pensar nisso agora, do ponto de vista masculino, finalmente, desculpa, eu estou me alongando, essa questão eu acho que tem uma questão aí muito presente, né, que eu vejo nos consultórios, vejo em mim, enfim, né, como a gente também está aí no mundo, né, que é a questão do controle sobre o desejo da mulher, né, que é uma temática antiga, que se discute há muito tempo e continua firme, né, os homens têm muita dificuldade de imaginar ou viver, né, uma relação em que a mulher tenha maior liberdade erótica em geral e sexual, inclusive. Então, isso acho que aparece muito também, né? Porque enfim, né? E a última coisa, né? Você comenta o que quiser, porque eu vou abrindo leques aqui. Sim. A última coisa também em relação às experiências não heterossexuais, que eu fico pensando para casais heterossexuais, né? E que, não sei se a experiência sua, assim, mas a minha é que quando o casal quer ter uma experiência junto com outra pessoa, em geral, é uma outra mulher que vem junto ao casal heterossexual, né? Acho que a Valesca Canella, por exemplo, dá uma chave de entendimento, eu acho, para isso, né? Porque outro pau na relação, para um homem, é a ameaça da sua masculinidade, porque ele está diante de uma cena homoerótica. As mulheres não têm muito menos isso, porque elas não foram formadas, né, numa sociedade em que diz ser masculino, não poder ser mulher, não poder ser mulherzinha, não poder ser feminino. Acho que a construção de identidade das mulheres não passa por isso, então não ameaça, o homoerotismo não ameaça tanto esse ponto, né? Então, enfim. Acho que você está falando de coisas que tem a ver com o que eu acho que está falando com a Abi, que o sistema vai capturando, né, também. Então, assim, também assim, a não monogamia não é algo novo, mas está sendo mais falado, né? E eu acho que a Geni Nunes traz uma base de discussão a partir da cosmogonia indígena que abre outras perspectivas, mas é antigo, né, também, assim. Mas quando vira uma imposição e é capturado por um sistema, vai ser vai ter violências operando aí, né? Mas, assim, eu acho que a maioria de nós ainda se relaciona como crianças, assim, como querendo o amor da mamãe e do papai, querendo a atenção exclusiva, né? E não é sobre ser amado, é sobre ser amado unicamente ali, não tem a concomitância, não pode coexistir. E, assim, dá trabalho crescer, né? Em relação, dá trabalho permitir coexistências amorosas, se ver, olhar para os buracos, não é negar os buracos, é olhar, é perceber que muitas vezes vai para um lugar de inseguranças, mas que a Geni brinca com isso, eu gostei dessa provocação dela, né? Porque eu estava levando para um lugar na conversa com ela, bom, Geni, mas mesmo quando muitas pessoas, a gente desconstrói o lugar da posse, pode vir a insegurança, né? E ela falou, mas talvez você acha que aí é uma baixa autoestima, e ela falou, não, eu acho que é uma alta autoestima, porque é algo que a pessoa quer, algo só para ela e exclusivo, e aí, bom, isso na edição dela não entra, na conversa com ela nem tinha tanto, mas eu acho que a gente ainda opera bastante nesse lugar da necessidade de amor ainda mais infantil, sabe? E não me retiro disso, transito aí também super e percebo essa necessidade. Essa tendência mais possessiva. De precisar do colo e do reconhecimento daquela pessoa, mas assim, eu acho que as coisas podem coexistir, eu acho que a gente está em movimento, eu não acho que é impondo nada que vai continuar movendo isso, eu acho que demanda
maturidade, terapias, conversas, não é um monte de acordo. Eu amo o Porta dos Fundos, que fez não sei se vocês viram, se não viram, vale a pena ver, que vira a não monogamia, eles têm um calhamaço, assim, de cláusulas, e aí, assim, dá o cu, pode, aqui não pode, não, mas isso aqui com o cunhado, e aquilo lá com a fulana, e, assim, várias cláusulas, e isso vira uma prisão, né, assim, aí colocar, cheirar, não sei aonde. Então, não é aumentar um controle e colocar em cláusulas isso, né? Não vamos ter um caminho. É que a gente começou falando disso, né? Não vai ter um caminho, mas pode não estar submetido ao sistema que, sim, tem muito controle do corpo da mulher, em especial, né? Do básico, de quem vai ser o filho, de quem vai ser a herança, de quem, assim, ainda muito antigo, as questões muito antigas, questões jurídicas, questões... Então, tudo isso, eu acho que já está em ruínas, mas está ainda movendo, né? E não sabemos também. Eu gosto muito desse lugar do não saber sustentado, né? Mas que permite a experiência, que permite a vivência, e, enfim... Não respondi, mas trouxe um monte de coisa aqui. Maurício quer falar? Alguém quer falar algo nesse campo? Se eu for falar rapidinho, só queria falar que eu acho que não é tão complicado assim, né? Eu não gosto muito da palavra não monogamia, eu prefiro não monogamia compulsória, né? Eu acho que tem que ter o compulsório aí, porque senão ele vira um compulsório também, né? Então, se a pessoa quiser ser monogâmica, ótimo, só que ela não é obrigada a ser, só isso, né? Não tem que ter uma obrigação. Então, para mim, toda a diferença é isso, é você não querer colocar em um formato, né? Então, essa comparação de como a não monogamia ser a regra não cabe para mim, né? Porque para mim é só uma atitude ética de não controlar o desejo e o corpo do outro, sendo homem ou mulher, né? Eu não quero que essa pessoa faça nada, necessariamente. Eu só quero que ela não... Eu só não quero controlá-la, né? Eu não quero que ela me controle. É basicamente isso, né? Eu acho legal quando você fala a questão dos acordos, a gente já falou muito disso, a gente já fez muitos também, hoje em dia não faz quase nenhum, né? Eu acho que os acordos é bem um processo de crescimento de criança. Quando você é criança, você faz acordos com o seu pai, o que você pode, quanto que eu vou gastar de mesada, que eu posso atravessar a rua, né? O que eu como. E eu sinto que às vezes as pessoas continuam se relacionando como crianças, né, com 50 anos, com 40 anos, assim, você não pode olhar para o lado, você não pode fazer isso, porque isso me diz respeito, isso, e eu vejo como quase como um comportamento infantil mesmo, né, então eu acho que, idealmente, a gente devia ter relações pautadas na ética, basicamente, que é uma coisa difícil de falar, mas eu vejo como ético, assim, onde esses acordos não cabem, né? Nenhum acordo assim restritivo eu acho que cabe, né? Eu acho que até ele pode caber por um tempo muito pequeno. Falar assim, olha, hoje eu não estou conseguindo, não está dando, não preciso que você fique aqui comigo hoje, ou que você faça tal coisa, ou que você faça, né? Eu preciso de alguma coisa, e é legítimo, mas não como uma coisa eterna, né? Pautada ali. Né? E até nesse sentido... respeitar momentos, eu acho que é muito, muito importante, eu acho que isso deve acontecer em qualquer parceria, deve acontecer quase que naturalmente, sem você ter que escrever, né? Você tá com uma outra pessoa, ela olha para você, talvez ela perceba o que você está precisando naquele momento, né? Seria o ideal, né? Não precisa escrever, né? Mas Sim. é isso. Então. Não, e nesse sentido que você está falando, né, Maurício, eu estava aqui até pensando, né, nesse sentido a gente precisa mesmo, né, de um reflorestamento aí do imaginário, da ideia, né, de amor, de eros, né, porque eu estou pensando assim, estava até conversando com o Gui esses dias, né, que ele falava, é isso que você ouve no teu consultório? Eu falava, não é, mas eu acho que isso já é um sintoma, porque como as pessoas chegam, né, assim, no consultório, e o ideal ainda é muito esse das faltas, não do transbordamento, né, assim, das faltas infantis que são repostas, né, não de um transbordamento, onde é uma política de escassez, não uma política de transbordamento, né, assim, onde você chega ali, tem o seu melhor que você vai compartilhar, né, assim, e não sei, o que é melhor daquele encontro, né, assim, só que isso não é uma ideia, eu acho, assim, que circula ainda, né? A gente ainda tem muito essa ideia parental mesmo, assim, das faltas, né, repostas, né?
Gente, eu acho que o nosso tempo tá chegando, tá acabando, né? O que eu quero super agradecer, ainda temos uns minutos, mas eu quero dizer que, como é isso, a gente está no meio do processo dos podcasts e depois ainda tem o filme. Então, fico à disposição, se vocês quiserem, depois que a gente terminar os podcasts, só que vai ser quase Natal, então, assim, ano que vem, né, que a gente possa, vai ser dia 15, a gente termina os podcasts, 15 de dezembro, ano que vem que a gente possa voltar a conversar com as escutas das conversas já todas, e acho que isso vai ter bastante campo, né, de troca aqui também. Eu convido todo mundo a ouvir, né, todas as entrevistas, depois nós vamos ver juntos, eu acho, esse filme. Vamos lá. E eu acho que nessa hora é hora da gente chamar a roda outra vez. Sim, né? super. Sim, diga aí. A gente sempre finaliza os encontros anunciando o próximo encontro, e pela primeira vez a gente tem o próximo encontro aqui com a gente. A gente tem no encontro. Isso, ela vai se auto-anunciar. Olha só a presença. Só olha a beleza da pessoa. Eu espero vocês sexta-feira que vem para a gente falar sobre literatura erótica, que é para mim, um espaço muito possível da gente expor e da gente fazer com que o nosso erótico transborde. E a gente sabe do poder da literatura, e aí a gente falou até agora, a Má falou muito sobre o erótico, juntar esses dois pode ser muito bombástico e pode ser muito interessante para a gente investigar esse erótico através da literatura. Então, como eu tenho 3 livros sobre... E o podcast. E o podcast, né, 3 livros sobre sexualidade, onde eu relato muito da minha vida erótica, porque a minha vida se pautou muito em cima disso. Tenho também o podcast Textos Putos, que vocês podem acessar, escutar ali todas as putarias. E eu também quero conversar com vocês a semana que vem sobre a autenticidade necessária se a gente quiser investigar o nosso erotismo, a nossa sexualidade. E eu acho que é um dos pilares assim principais, essa busca pela autenticidade. Eu não quero fazer igual a Maíra, claro, eu posso me inspirar nela, mas o quanto que eu posso identificar o erótico em mim e transbordar dessa forma e através da autenticidade, o quanto isso fica mais vivo e mais interessante. Então é isso. E escutem, a conversa com a Biana vai ser compartilhada terça-feira, então quem quiser ouvir, aí a sexta ela... Aquece. Isso, já aquece. Então no Spotify é só procurar eróticos com K, e no Instagram a gente tem eróticos.art. Ali a gente está compartilhando também trechos das conversas, enfim. Então, quem quiser, venha somar também. Isso, e seguir, compartilhar o Eróticos também. Isso é importante mesmo para o projeto, para divulgar. A gente sabe dessa força, né? E do quanto é bom poder falar disso, ter esse espaço. É muito bom. E quero agradecer vocês. Obrigada, viu, gente? Semana que vem venho de ouvinte, entro de ouvinte. Obrigadão. Beijo, até a próxima. Tchau. Desliga aqui, peraí.